Revelado o desfecho emocionante, a virgem rejeitada surpreendeu o sheik com sua beleza oculta. Ana olhou para o céu cinza da pequena cidade e respirou fundo. As nuvens espessas pareciam refletir a pressão que sentia dentro de si. A jovem merendeira, aos 23 anos, não era apenas tímida. Carregava o peso das expectativas de uma família tradicional que sonhava com um futuro em que ela fosse esposa e mãe. Mas dentro de sua alma havia uma artista, alguém capaz de transitar por cores e sentimentos nas telas em branco que apenas aguardavam sua pincelada mágica. A beleza que muitos admiravam era apenas uma casca. Ninguém sabia do sonho secreto que ela nutria: ser reconhecida por sua arte e não por sua aparência. O dia de sua vida mudaria quando Rafael, o filho do sheik que havia chegado à cidade em um carro luxuoso, pisou na escola onde ela trabalhava. A primeira impressão não foi a melhor. Ele desfilava confiança e riqueza, alheio àquelas paredes simples, decoradas apenas por desenhos infantis. Ana se sentiu pequena e invisível. Quando Rafael fez um comentário sarcástico sobre pessoas sem futuro, o coração dela partiu em 1000 pedaços. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, alimentando suas inseguranças e criando um labirinto de solidão. No entanto, algo dentro dela começou a se agitar como um vulcão prestes a entrar em erupção. Você não pode deixar isso te derrubar, pensou, decidida a transformar sua dor em arte. Ana decidiu se inscrever em uma exposição local, um evento em que pequenos artistas poderiam mostrar suas criações. Com cada pincelada, ela traduzia suas frustrações e seus sonhos em uma tela vibrante. Seu coração batia acelerado quando o dia da exposição finalmente chegou. A luz branda das lâmpadas misturava-se ao sussurrar dos convidados, que a maioria, como de costume, a olhava com desdém. Mas Ana não estava ali para agradar a ninguém. Ela foi surpreendida pela paixão pulsando dentro dela, tomando conta do ambiente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Quando o sheik avistou Ana, sua expressão mudou. Ele se aproximou com curiosidade, tão diferente do jovem que a havia desprezado. Você pintou isso? Ele perguntou, sorrindo. Os olhares de todos se voltaram para ela, e o brilho no olhar de Rafael a deixou atordoada. Porém, a alegria rapidamente se misturou a um sentimento de desconfiança. O que ele realmente via? A artista ou apenas a beleza que tanto apanhava da sociedade? Ana percebeu que a balança emocional a levava a uma encruzilhada. De um lado, o desejo de ser valorizada por seu talento. Do outro, a dúvida sobre o retorno afetivo de alguém que a ignorou antes. A pressão de sua família, de sua cidade, tudo isso a sufocava. Ela precisava escolher: abrir seu coração para o jovem sheik ou se manter fiel à sua arte, que falava mais alto que qualquer elogio. À medida que a noite avançava, Ana se viu em pé diante de sua obra-prima, seu coração pulsando com força. E agora, com seu futuro diante dela e a escolha de se deixar levar ou se proteger, ela se perguntou: real e profundo, Rafael conseguiria ver a beleza que estava além do que os olhos podiam enxergar? A resposta estava prestes a mudar tudo na vida daquela jovem artista. Ana sentiu o calor das luzes refletindo em sua pele, misturado ao frio na barriga que a acompanhava desde que Rafael se aproximara. As palavras dele a atingiram como uma flecha. Ele estava ali, diante dela, admirando sua obra, mas a dúvida ainda pairava no ar. O que ele pensava? Para ele, ela era só mais uma artista ou a jovem que tinha o potencial de se tornar importante em sua vida? Você realmente acha que pode se destacar neste meio? Perguntou ele,
com um sorriso que não conseguia esconder totalmente a insegurança que também o cercava. A pergunta a fez sentir uma mistura de raiva e esperança. Por que ele não podia simplesmente ver a pureza de sua arte? Eu só quero que as pessoas sintam algo quando olham minhas pinturas, respondeu Ana, tentando manter a voz firme. É a única coisa que importa. Rafael arqueou as sobrancelhas, aparentemente intrigado. Dentro daquela conversa simples, Ana percebeu uma possibilidade. As palavras dele poderiam ser uma ponte, um convite para um novo caminho que nunca imaginou. Mas, ao mesmo tempo, o medo de se abrir e se machucar novamente a paralisava. A exposição andava agitada, com pessoas se aproximando para elogiar sua pintura. Sentimentos novos começaram a borbulhar dentro de Ana. Havia algo de especial em receber atenção por sua arte, e por um momento ela se esqueceu de quem estava ao seu lado. Simplesmente pulou naquele mar de cores e emoções que ela tinha criado. Por outro lado, Rafael não tirava os olhos dela. Ana percebia seu olhar se aprofundando, tentando decifrar a jovem que tinha à sua frente. Era confuso ver alguém que antes não via nada além da superficialidade, agora tão interessado nas nuances de seu ser. Você nunca pensou em se mudar para a cidade grande para se dedicar à sua arte? Rafael perguntou, como se revelasse um segredo. Ana hesitou. A ideia de deixar a cidade a assustava, mas também a atraía como um horizonte que pulsava com a promessa de transformação. E se eu fizer isso e falhar? Ana não pode evitar a pergunta que a atormentava. E se eu deixar minha família para trás e descobrir que não sou o que eu sonho ser? Rafael fez uma pausa. O tempo parecia parar. Era naquelas frações de segundo que a turma em volta sumia e eles estavam sozinhos em uma dança de vulnerabilidades. E se eu disser que o que importa não é o resultado, mas a coragem de tentar? Na vida, precisamos correr riscos. Você pode ser a artista que nasceu para ser. Às vezes, um simples gesto provoca reações poderosas. Ana sentiu o impulso de acreditar naquelas palavras. Talvez, apenas talvez, ela pudesse abrir seu coração, mesmo que isso significasse correr o risco de se machucar novamente. O desejo de se jogar na arte fervia dentro dela, e ainda assim a sombra do medo tentava puxá-la para trás. No entanto, enquanto olhava para Rafael, Ana se sentiu diferente, como se alguma coisa estivesse começando a se formar entre eles, um fio invisível de conexão. Mas ela não poderia esquecer que, mesmo agora, ele ainda carregava uma parte do desprezo do passado marcado em sua memória. A arte é um risco. O amor também pode ser, disse ele, e o silencioso eco dessas palavras preencheu o ambiente. O olhar dele se cruzou por um instante, e Ana sabia que estava em uma encruzilhada. De um lado, a vida segura e previsível que sempre conhecera. Do outro, a incerteza assombrosa de se permitir amar e criar. E Rafael? Ele poderia ser a chave para abrir as portas que a trancavam em sua zona de conforto? Antes que pudesse responder ao impulso que surgia, um burburinho intenso tomou conta da sala. O que está acontecendo? Pensou Ana, virando a cabeça para ver o tumulto. Olhos arregalados, sussurros pressagiando algo grande, peças do destino se movendo de uma forma que ela não poderia prever. E naquele momento, Ana soube que essa noite ainda guardava segredos que mudariam tudo. Ana virou-se rapidamente, seus olhos buscando o que havia provocado tanto alvoroço. No fundo da sala, uma figura familiar se destacava. Era Clara, sua melhor amiga, com um olhar de espanto e algo mais. Ao se aproximar, Clara segurava um tablet e sua expressão misturava a excitação com a apreensão. "O que aconteceu, Clara?" Ana perguntou, seu coração batendo acelerado. Clara se aproximou ofegante e mostrou a tela. Era uma notícia recente, uma matéria sobre um artista famoso, cuja trajetória havia começado em uma pequena cidade, da mesma forma que a dela. O título trazia promessas, a nova sensação da arte brasileira. Mas uma linha em específico fez o estômago de Ana revirar. Ela pode ser a próxima artista a arrebatar corações no cenário internacional ou simplesmente mais uma a ser esquecida.
Olha isso, Ana, Clara disse animada. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Esse é o seu momento. Mas enquanto Clara falava, Ana sentiu uma gama de emoções bombardeando-a. Esperança, medo e dúvidas. O que tudo aquilo significava para seu futuro? Mas, e se eu não for boa o suficiente? A voz de Ana saiu embargada. E se todo mundo descobrir que minha arte não é nada especial? O ambiente à sua volta parecia pulsar. Pessoas agora se aglomeravam em torno da tela, absorvendo a possibilidade de um novo talento no mundo da arte. O calor da atenção a envolvia como uma onda, mas, ao mesmo tempo, Ana sentia que poderia se afogar na pressão. A conexão com Rafael ainda estava ali, pulsando, e sua presença parecia ecoar as suas inseguranças. Você é especial, Ana. Essas pessoas precisam ver seu talento. Seu medo é superável. Essa pode ser sua chance. Clara insistia, inflamada por uma paixão genuína. Ana olhou para Rafael de relance e viu que, mesmo em meio ao tumulto, ele a observava, seus olhos expressando apoio. Era um dilema. A vida na cidade grande, as novas possibilidades, a pressão de ser uma artista reconhecida. Ou o retorno à segurança do familiar, com seus limites confortáveis. Ana fechou os olhos por um instante, concentrando-se. O aroma da tinta, o toque das cerdas nas telas, tudo isso que sempre a guiou. Mas agora havia um novo sentimento, a necessidade de se deixar levar pelo desconhecido. Rafael, ela começou, quebrando a barreira que havia entre eles. A urgência de falar com ele foi maior. Ele aproximou-se e aquilo fez seu coração acelerar. Talvez você esteja certo. A arte é um risco, mas preciso fazer isso. Embora suas palavras estivessem repletas de determinação, havia um tremor em sua voz. Rafael sorriu e, com um gesto gentil, tocou sua mão. Eu sei que você vai brilhar, Ana. Não se preocupe com o que os outros pensam. Você já é uma artista. Apenas confie em si mesma. Aquela confiança das palavras de Rafael se misturou a um turbilhão de emoções dentro dela, gratidão, admiração e uma leve esperança florindo. Mas o alvoroço do momento ainda não havia terminado. De repente, alguém se destacou entre a multidão, com um brilho que parecia quase sobrenatural. Era uma mulher, de presença marcante, se dirigindo até a mesa de Ana, com um olhar curioso e penetrante. Seus olhos fixos na tela do tablet foram seguidos pela certeza de que ela estava ali por um motivo. Você é Ana, certo? A mulher perguntou, com uma voz que misturava autoridade e delicadeza. Seus trabalhos chegaram até mim e preciso conversar com você. É uma questão de oportunidades. O estômago de Ana revirou novamente. O que essa mulher queria? O que isso significava? Seria o empurrão que precisava para seguir seu sonho? E assim, naquelas palavras, Ana se viu numa nova encruzilhada. O que a esperava ao abrir as asas para voar? Ana engoliu em seco, sentindo as batidas do seu coração pesando em seu peito. A mulher à sua frente era como uma tempestade em um dia sereno. Sua presença imponente e intrigante parecia exigir mais do que uma simples resposta. Sim, sou eu, respondeu Ana, sua voz soando mais firme do que sentia. Sobre o que você gostaria de conversar? A mulher, que se apresentou como Mariana, sorriu de maneira enigmática, como se fosse a guardiã de segredos que Ana estava prestes a desvendar. Eu sou agente de vários artistas promissores, e seus trabalhos têm chamado a minha atenção. Acredito que você tem um potencial extraordinário. A cada palavra que Mariana proferia, a sala ao redor de Ana desaparecia, e tudo que restava era aquele momento, aqueles olhares intrigantes. E o que você propõe? Ana perguntou, o nervosismo se mesclando com uma curiosidade crescente. Um evento especial, Mariana respondeu, gesticulando para manter a atenção de Ana. Uma exposição coletiva, onde seus quadros podem brilhar ao lado de outros artistas de destaque. Se você se destacar, as portas se abrirão. Ana não sabia se deveria se empolgar ou se deixar levar pelo medo. O que significava se destacar? O que aconteceria se ela falhasse? Sem querer parecer insegura, ela respirou fundo e manteve os olhos fixos em Mariana. Por que você acha que posso me destacar?
Ana perguntou diretamente, buscando a verdade por trás das palavras da mulher. Além do talento, Ana, há uma vulnerabilidade em sua arte que ressoa nas pessoas. Sua história, suas experiências trazem uma autenticidade rara. Isso é precioso no mundo da arte, respondeu Mariana, seu olhar penetrante como se quisesse decifrar as dúvidas mais profundas da jovem. E as pessoas estão sedentas por autenticidade. Essas palavras reverberaram nas paredes de Ana. Uma fé no que estava fazendo começou a brotar dentro dela. Clara, ali perto, já estava ouvindo cada palavra e seu olhar se iluminou como se tudo começasse a fazer sentido. E se eu disser que quero participar? Ana afirmou, sua voz agora firme, um lampejo de determinação atravessando seu ser. Ela percebeu que aquela conversa representava um novo capítulo, um espaço para se arriscar e se mostrar como realmente era. Mariana sorriu, visivelmente satisfeita. Então vamos falar dos detalhes. Precisamos de seus melhores trabalhos e o evento será em 1 mês. Isso dá tempo para você se preparar. O entusiasmo se espalhou entre as pessoas em volta. Os murmúrios e olhares continuavam, e Ana sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. O medo que antes a dominava agora era substituído por um desejo ardente de mostrar sua arte ao mundo, de deixar sua marca. Porém, ainda havia uma última pergunta que a atormentava. E se as pessoas não gostarem? E se tudo isso der errado? Mariana, como se antecipasse essa dúvida, inclinou-se um pouco mais perto e sussurrou. Certa vez, alguém me disse que o sucesso se mede nas tentativas e não nas falhas. Nunca saberemos o que podemos alcançar se não tivermos coragem para tentar. Ana sorriu, sentindo a insegurança dissipar-se, mesmo que brevemente. Era hora de voar. Com o apoio de Clara e as palavras de Rafael ecoando em sua mente, ela estava pronta para enfrentar os desafios que viriam. A euforia do momento trouxe novas perguntas. O que significava ser uma artista no mundo real? E, ao olhar para Rafael, ele a incentivava, mas havia algo em seu rosto que a intrigava. Ela não podia ignorar a sombra de preocupação em seus olhos. E se essa oportunidade não fosse apenas para ela? O que isso significava para o relacionamento deles? Enquanto essas dúvidas dançavam em suas mãos, Ana fez uma promessa silenciosa a si mesma. Não deixaria o medo ditar seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade e a incerteza misturavam-se. O que mais estava por vir nesse jogo arriscado que ela estava prestes a embarcar? Ana saiu do encontro com Mariana com a cabeça girando. As ruas estavam mais vivas e a cidade parecia pulsar sob seus pés. O sol brilhava intensamente, como se a natureza estivesse dançando em sintonia com suas emoções. Mas, por trás daquela alegria, uma sombra ainda pairava sobre seu coração. Clara acompanhou, a energia da amiga transbordando em perguntas. Ana, estou tão empolgada, você realmente vai fazer isso? Como se sente? Um misto de medo e esperança, Ana confessou, olhando para o céu agora salpicado de nuvens. E se eu não for boa o suficiente? Você é ótima, lembre-se do que Mariana disse. Sua vulnerabilidade é seu maior trunfo. Ninguém mais tem isso, respondeu Clara, pegando a mão de Ana. O calor da amizade preenchia o espaço, mas Ana não podia ignorar a inquietação que começava a se espalhar em sua mente. Ao entrar no ateliê, a familiaridade da luz suave e os aromas de tinta e tela a acolheram. Mas, quando se virou para Rafael, seu sorriso se desfez. Ele estava parado em um canto, observando-a com uma expressão que parecia errante. Ela queria acreditar que era apenas cansaço, mas havia algo mais profundo, uma preocupação que lhe cortava o coração. Ana, você está bem? Rafael perguntou, a voz suave, mas com um tom que demonstrava algo mais. Você parece diferente. Diferente como? Ela questionou, tentando esconder seu nervosismo. Como se estivesse prestes a voar ou se jogar de um precipício, ele respondeu, a sinceridade em seus olhos a deixando ainda mais inquieta. O que aconteceu no encontro? Mariana me convidou para uma exposição. Eu vou me apresentar ao lado de outros artistas, disse Ana, a excitação em sua voz misturando-se ao medo de sua nova jornada. É tudo o que sempre quis, mas e se der errado?
Rafael a encarava, seus olhos fazendo uma viagem pelo rosto dela, como se estivesse procurando entender cada nuance daquela nova Ana. Ele levantou uma sobrancelha, um gesto que fez Ana sorrir involuntariamente. E se der certo também, ele sugeriu, aproximando-se. Você não pode deixar o medo roubar o seu brilho. Todos podem sentir quando você está feliz, Ana. A arte é parte de você e você merece esse palco. Ela sentiu a verdade das palavras dele ecoando, mas algo no fundo de sua mente começou a se agitar. E se essa mudança afastasse dele? Seu coração pulsou forte e uma nova pergunta começou a se formar. O que Rafael realmente pensava sobre o que ela estava prestes a se tornar? Eu quero compartilhar isso com você, ela disse, baixa, como um sussurro. Mas e se eu mudar, não só como artista, mas como pessoa? Ele fez uma pausa, a atmosfera entre eles carregada de tensão, e por um momento, Ana teve certeza de que suas almas estavam se debatendo em um mar de sentimentos contraditórios. Vamos descobrir isso juntos, Rafael respondeu finalmente, um sorriso esperançoso rompendo a seriedade no ar. Prometo te apoiar em cada passo desse caminho, mas você precisa se deixar mergulhar nessa nova fase. Vai ser incrível, eu sinto. Ana concordou, mas algo ainda a incomodava. Havia um peso nas palavras dele, um fio invisível que a conectava a um futuro que ela não podia prever. Assim, enquanto a arte a chamava com todo o seu esplendor, uma nuvem de incerteza pairava em seu coração. Quem ela se tornaria na busca por seus sonhos? E mais importante, o que deveria fazer para que Rafael não se perdesse no caminho? Com essas questões martelando em sua mente, Ana se viu em uma encruzilhada. O que estava disposta a sacrificar por sua verdadeira essência? Ela não sabia as respostas, mas a vontade de descobrir se tornava a cada dia mais intensa. E o tempo estava correndo. Seria a hora da verdade? Ana despertou na manhã seguinte com a mente fazendo uma tumultuada dança entre expectativas e medos. O reflexo no espelho parecia estranho, como se uma estranha estivesse ali, pronta para conquistar o mundo, mas com um leve tremor de insegurança nos olhos. Ela passou a mão pela pele e sentiu cada poro, como se quisesse fixar a imagem do que sempre fora, antes de mergulhar em sua nova jornada artística. Após um café rápido, decidiu que precisava se preparar para a apresentação. Cada pincelada que dava na tela parecia arrastá-la para um novo universo, mas na essência, seu coração estava ansioso. Era como se cada tom que ela misturava trazia à tona uma partícula de sua alma que estava escondida. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento persistente a torturava. E se não agradar? A cada dia de preparação para a exposição, Clara esteve ao lado dela, sempre com palavras incentivadoras e algumas paletas de cor. Elas costumavam rir e conversar sobre tudo, mas Ana sentia que o riso agora mascarava a gravidade de sua transformação. Em um momento de sinceridade, Clara disse: "Você já parou para pensar que pode se perder buscando provar algo aos outros?" A frase de Clara ecoou em sua mente, tornando-se um mantra. Não se perca. Era mais complexo do que parecia. Na busca de aceitação e reconhecimento, a pressão interna crescia. O dia da revelação se aproximava, e enquanto Ana se concentrava em seu trabalho, a imagem de Rafael frequentemente aparecia em seus pensamentos, aquecendo seu coração e trazendo um leve sorriso aos seus lábios. Os dias se tornaram uma mistura de tradição e ruptura. Agora, no ateliê, Rafael sempre estava lá, envolvido em suas próprias obras, mas com um olhar sempre atento a ela. Aquela conexão ficou palpável e Ana começou a questionar se era somente a arte que estava mudando ou se a sua relação com Rafael estava em um ponto crucial de transformação. No dia da exposição, Ana acordou com um nó no estômago. O sol brilhava forte, mas seu coração pulsava como se estivesse em um mar de tempestade. O que mais a deixava inquieta era que não sabia se Rafael também estava sentindo essa tensão ou se só ela estava navegando por águas tão turvas. Como se não bastasse os nervos, ela se deparou com uma mensagem dele. "Contando os minutos para ver sua arte. Você vai arrasar. Estou torcendo por você."
Essas palavras a impulsionaram, mas o medo a envolvia como uma névoa densa. Quando finalmente chegou ao local da exposição, o ambiente estava radiante. O cheiro de tinta fresca e o som de conversas animadas a acolheram, mas o coração de Ana batia acelerado, como se pedisse um fôlego a mais. As pessoas começaram a chegar, admirando as obras ao seu redor. E, a cada elogio que ela ouvia sobre as outras peças, um medo velado começava a tomar seu corpo. E se ninguém notar a minha, pensou, apertando as palmas em um gesto nervoso. Então, Rafael apareceu. Com a sua presença, parecia que o mundo em torno dela desacelerava. Ele a procurou pelo olhar e, quando finalmente se encontraram, um brilho de compreensão cruzou entre eles. Era como se, em um instante, tudo o que sentiam um pelo outro estivesse transbordando naquele espaço. «Ana, sua arte é linda», ele disse, e ela percebeu que sua ansiedade começou a desaparecer. Mas no fundo havia uma pergunta inquietante. Ele admirava sua arte ou a Ana por trás dela? E se esse sonho a levasse para longe dele, para uma nova Ana, uma que ele não conhecia? Entre sorrisos e elogios, Ana se perguntou se estava disposta a abrir mão do que já conhecia, em troca de um futuro inexplorado. Com seu coração em frenesi, ela se preparou para enfrentar não apenas a plateia, mas as complexidades de sua própria alma. A cada novo olhar que recebia, o peso de sua transformação se tornava mais palpável. O que significaria para ela se sua arte realmente tocasse as pessoas? Mas, e se, no meio de tudo isso, ela deixasse Rafael para trás? A exposição tinha apenas começado, e com ela a enorme virada de sua história. O que estaria prestes a se revelar? Ana respirou fundo, o frágil arco-íris de emoções dentro dela brilhando entre a excitação e o medo. A multidão ao seu redor parecia gritar, mas ela só ouvia o eco de sua própria voz interna. Você é capaz. O que deveria ser um momento de celebração se tornava um campo de batalha. Uma parte dela desejava ser notada, ser querida, mas outra parte queria apenas ser verdadeira. Ela se afastou um pouco da agitação, buscando um momento sozinha. Com os olhos nos quadros pendurados, viu histórias que antes só existiam em sua mente. Cada peça era uma parte de si mesma, um reflexo dos seus sentimentos mais profundos. O calor da luz refletida nos tintas vibrantes fez seu coração acelerar, mas a dúvida se instalou novamente. Quem sou eu sem isso? Enquanto observava os outros admirando suas obras, viu uma mulher de meia-idade em pé diante de um de seus quadros. Os olhos da mulher estavam arregalados, como se tivesse sido tocada por algo muito pessoal. Ana se aproximou, o pulso acelerado. O que essa mulher veria naquelas cores? É lindo, não é? A mulher virou-se e seus olhos brilharam. Esta pintura me fez lembrar de um amor perdido. A forma como você capturou a dor e a beleza é como se eu estivesse sentindo tudo de novo. Ana sentiu uma onda de emoções. A mulher não a conhecia, mas reconheceu sua alma na tela. Aquela conexão a fez perceber que sua arte tinha o poder de transcender as inseguranças que a consumiam. A arte era, afinal, um ponto de encontro entre seres humanos. Mas e Rafael? O que ele veria nela? Olhando pelo canto do olho, ela avistou Rafael, cercado por um grupo de admiradores, que sorriam e faziam perguntas. O sorriso dele era radiante, mas Ana não conseguia se afastar da ideia que pairava em sua mente. E se essa nova vida que estava começando a construir a afastasse dele? Quando seus olhares se cruzaram, uma tensão carregada tomou conta do ar. Rafael acenou discretamente e a sensação de amor brotou mais forte do que qualquer insegurança. Ele a respeitava e admirava por quem ela era, não apenas pela artista que estava se revelando. Mas por que então o medo a impedia de se abrir completamente para ele? A presença dele parecia ser ao mesmo tempo uma âncora e um peso. Ana começou a se aventurar por entre os olhares admirados, cada elogio a jogando de volta ao seu próprio presente. Mas toda vez que alguém se dirigia a ela, seu olhar buscava Rafael, como se quisesse ver ali um apoio, uma validação.
Você estava maravilhosa! Clara apareceu ao seu lado, os olhos radiantes de alegria. Todos estão falando de você e eu estou tão orgulhosa. Obrigada, Clara, Ana respondeu, tentando esconder a confusão que a dominava. Mas e se isso custar algo para mim? Às vezes precisamos arriscar. A arte, Ana, é sobre isso, e o amor pode ser libertador. Aquelas palavras penetraram profundamente. O que ela temia mais, essa nova Ana que renascia ou perder Rafael no caminho? Agora, no meio daquela galeria tão viva, a dúvida parecia pesada. Com a mente fervilhando, Ana decidiu se aproximar de Rafael. Cada passo parecia um pequeno desafio, mas a determinação crescia em seu coração. Quando chegou mais perto, ele olhou para ela e a viu. O mundo dele se iluminou. Ana, os convidados adoraram sua obra. Você superou todas as expectativas. Ele exclamou, e aqueles olhos refletiam uma genuína admiração. Desconcertada, Ana balançou a cabeça lentamente, a insegurança ainda a segurando. Mas seu coração começou a entender. O reconhecimento do mundo era bom, mas o que mais importava era o que estava dentro dela. E você, Rafael, o que você realmente pensa de mim? Ele hesitou por um momento, os lábios se curvando em um sorriso, mas uma sombra de ansiedade cruzou sua face. Eu vejo você, Ana, e isso é tudo que eu sempre quis. A resposta deixou Ana repleta de emoções, mas a mágica da exposição ainda não tinha se revelado completamente. Um novo motor de incertezas fazia seu coração pulsar. O que mais poderia acontecer daquela noite? E, no fundo, a pergunta estava lá, como uma sombra. Quais verdades ainda precisavam ser desveladas, tanto para a arte quanto para o coração? O ambiente pulsava com vozes e risadas, mas para Ana, tudo começou a se desvanecer em um suave zumbido. Os olhares que antes a preenchiam de orgulho agora pareciam intensos demais. Era como se cada suspiro dela ecoasse em um abismo de expectativas. A pergunta que lhe fizera pulsava incessantemente. O que Rafa realmente pensava dela? Eu vejo você, Ana. Aquela frase martelava em sua mente, e a insegurança dava lugar a uma curiosidade avassaladora. O que ele enxergava além da artista, além das cores vibrantes de suas telas? A sensação de estar exposta não era mais uma questão de medo, mas uma busca por verdade. E se ela se arriscasse a ser completamente vista? Você quer dançar? Perguntou Rafael, quebrando a névoa de pensamentos que a envolvia. Ele ofereceu a mão, convidando-a não apenas para a pista de dança, mas para um espaço mais íntimo e seguro. Ana hesitou, mas a luz em seus olhos, misturada com o desejo de conexão, fez seu coração acelerar. Ela pegou a mão dele e juntos entraram na multidão dançante. O ritmo envolvente da música a consumiu, fazendo com que os sorrisos surgissem de forma genuína. Ela olhou ao redor, percebendo que toda aquela agitação tinha uma beleza própria, como suas obras. A arte estava viva ali, da mesma forma que pulsava dentro dela. Rafael puxou-a para perto, e ela tanto queria se deixar levar pela alegria, mas não conseguia ignorar a voz interna sussurrando as inseguranças mais profundas. Você me vê de verdade? Perguntou, a voz quase sufocada pela música. Ela olhou nos olhos dele com uma intensidade que questionava todo o silêncio não dito entre eles. Vejo você em cada pintura, cada cor, Ana. Você é única. Mas, mais do que isso, eu vejo a mulher por trás da artista, disse Rafael, a sinceridade brotando de seu olhar. As palavras dele eram um abraço caloroso, uma confirmação de que o amor e a arte poderiam coexistir. Mas antes que ela pudesse se entregar àquele momento, um homem alto, de terno elegante, surgiu do nada e interrompeu a dança. Desculpe atrapalhar, mas você precisa vir comigo, disse, olhando para Ana com uma expressão de urgência. O coração de Ana disparou. Quem era aquele? A música ao fundo parecia ecoar, como se estivesse em um filme tenso.
Rafael a olhou confuso e Ana sentiu sua mão apertar contra a dele, como se a conexão entre eles estivesse em risco. "Espere, o que você quer?" perguntou ela, tentando absorver o que estava acontecendo. "É sobre sua exposição. Um crítico famoso acabou de chegar e você precisa se apresentar a ele", respondeu o homem com uma frieza que fazia seus instintos de artista dispararem. "A exposição pode esperar." "Eu quero ficar aqui", insistiu Rafael, mas Ana percebeu a expectativa diante dela. O sonho que sempre teve estava prestes a se realizar, mas seria às custas do que estava começando a florescer entre eles? O que fazer? Ceder à pressa do mundo externo ou buscar a profundidade do que começou a viver com Rafael? E assim, em meio à música e ao tumulto, Ana se viu diante de uma escolha crucial. O coração acelerado pulsava perguntas. Poderia abraçar seus dois mundos? A arte e o amor poderiam coexistir? Mas, naquele momento, ela precisava decidir: seguir o chamado da carreira artística que sempre desejava ou se permitir viver um amor que poderia transformar tudo ao seu redor. A plateia da vida a aguardava e tudo parecia prestes a desabrochar nas cores mais intensas que nunca imaginou. Mas o que realmente seria necessário sacrificar? No fundo, a pergunta reverberava: o que vale mais, o brilho dos holofotes ou a luz verdadeira do amor? Ana sentiu as mãos suarem enquanto olhava para o homem de terno, que aguardava sua resposta com uma intensidade implacável. O vazio que o convite do crítico trazia parecia preenchido com uma pressão esmagadora, um peso que só aumentava a cada segundo. E Rafael, ali ao seu lado, parecia uma âncora em meio à tempestade que se formava dentro dela. "Eu não posso deixar essa oportunidade passar", pensou, mas a ideia de se afastar de Rafael a enchia de tristeza. O olhar dele a percorria com uma mistura de preocupação e expectativa, e a conexão criada nas últimas horas parecia desmoronar a cada instante. "Você realmente gostaria de ver o que eu tenho a oferecer?" perguntou ao crítico, tentando não parecer tão ansiosa, mesmo que seu coração estivesse prestes a sair pela boca. Ele assentiu, e uma sensação de impulso a tomou. Era um passo em direção ao reconhecimento que sempre desejava. "E depois?" questionou Rafael, sua voz a cortando como faca. "Você realmente vai se deixar levar por isso?" Aumentando a tensão entre eles, as palavras de Rafael erguendo uma barreira invisível que tinha o poder de mudar tudo. Ana respirou fundo. Momentos de indecisão a levaram a um lugar de intensidade emocional e, finalmente, como se um fardo tivesse sido tirado de suas costas, falou: "É isso que eu sempre quis. Eu não posso simplesmente ignorar essa oportunidade." A expressão de Rafael escureceu e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Seus olhos, que antes brilhavam com um calor especial, agora refletiam um misto de dor e frustração. O desapontamento estava ali, desenhado em cada traço de seu rosto. Ana, por um momento, se perguntou se ela realmente estava fazendo a coisa certa. "E o que vai acontecer com nós dois, Ana? O que eu sou na sua vida?" A pergunta saiu de seus lábios como um sopro. Ela queria gritar que ele era tudo, que a arte e o amor talvez pudessem coexistir. Mas a urgência do momento gritou mais alto. Em sua mente, a ideia do crítico e da exposição se sobrepunham à fragilidade do que parecia se formar entre eles. "Tanto faz o que eu sou, Rafael. Estou aqui agora, e isso já é um começo." A resposta dela ecoou como um grito desesperado. Ana se virou para o homem de terno, que agora esperava pacientemente, e algo dentro dela decidiu que era hora de arriscar tudo. Rafael soltou a mão dela lentamente, como se estivesse deixando ir uma parte de si. Ana sentiu o vazio de sua ausência e um aperto no peito que não conseguia ignorar. "Só me promete que você não vai esquecer de nós", ele murmurou, quase num sussurro. As palavras pesaram como chumbo em seu coração. Ana queria prometer, mas com a nova realidade à sua frente, como poderia? Assim, cada passo ao lado do crítico parecia afastá-la mais de Rafael, e a certeza do futuro se misturava à incerteza do amor. Ela olhou para trás, a multidão girando ao seu redor, mas o que mais aprendeu foi a expressão de Rafael, que parecia destroçada.
Não deixe que isso te consuma, ele fez questão de dizer. Finalmente, enquanto os dois se afastavam, Ana se viu em uma encruzilhada. A voz de Rafael ecoava em sua mente, e as cores vibrantes de suas pinturas pareciam desvanecer com o peso da escolha. Agora, diante do crítico famoso, poderia o sonho de toda uma vida se justificar se isso significasse perder um pedaço de si mesma? Ela não tinha certeza, mas havia uma definição que a atormentava. Seria um alto preço para pagar pelo brilho dos holofotes. Com essas dúvidas fervilhando na mente, Ana preparou-se para apresentar seu trabalho, sem saber que essa decisão poderia transformá-la de maneiras que não imaginara. Mas uma pergunta bateu na porta de seu coração. Ela estaria disposta a sacrificar cada centelha de amor que começara a florescer dentro dela por um momento de fama? E assim, enquanto a vida pulsava em cores ao seu redor, a esperança e o medo dançavam juntos, e a resposta sobre o que realmente importava estava prestes a ser revelada. Ana estava paralisada, as emoções se debatendo dentro dela. A sala estava cheia de gente, e o murmurinho da multidão se tornava indistinto. Ela olhou para o crítico, um homem de terno elegante, que aguardava as suas obras com uma expectativa que a deixava nervosa. Mas o que realmente a consumia era a ausência de Rafael. A cada passo que dava em direção ao futuro, sentia que se afastava dele. De repente, uma dúvida cortou seu coração. O que significava ter esse sucesso se, no caminho, ela perdesse o amor? Você pode ser a artista que sempre sonhou, pensou, lembrando-se das palavras de Rafael. Mas e se esse sucesso a afastasse dele? Cada instante parecia um precipício e ela hesitava em dar o próximo passo. O crítico a observava, a expectativa quase palpável. A sala estava mergulhada em cores e rostos desconhecidos, mas a falta de Rafael a deixava com a cabeça pesada e o coração angustiado. Nesse momento, Ana tomou coragem. Vou fazer isso, vou me arriscar. Mais do que qualquer coisa, ela desejava que Rafael estivesse ali, torcendo por ela. No entanto, assim que recebeu a ordem do crítico para apresentar sua obra, um misto de ansiedade e determinação arrebataram-na. Esta peça representa a luta entre o sonho e a realidade. Começou a falar, as palavras fluindo como tinta sobre tela. Ela não estava apenas explicando uma pintura, estava revelando partes de si. Cada cor, cada traço carregava um pedaço da sua história, cada insegurança e cada sonho. E enquanto falava, ela pôde ver Rafael se afastando lentamente, as mãos nos bolsos, o olhar perdido. Isso a atingiu com uma dor aguda. Mas, ao mesmo tempo, a paixão pela arte começou a tomar conta dela, e sua voz se tornou mais firme e clara. Ana desejava que ele soubesse que a arte não a separaria dele, mas sim a conectaria a um mundo onde ambos poderiam existir. A multidão começou a se movimentar, alguns elogiando, outros registrando tudo em seus celulares. A adrenalina empurrou Ana para a frente. Ela percebeu que aquela era a chance de realização que sempre sonhou, mas a ideia de deixar Rafael para trás se tornou um fardo maior a cada respiração. Após a apresentação, a plateia aplaudiu. O crítico elogiou, abençoando o que acreditava ser um novo sopro de vida na arte. Mas para Ana, tudo estava ofuscado pela falta de Rafael. Quando a multidão a cercou, querendo falar sobre a obra, ela se sentiu perdida entre olhares admirados que não preenchiam seu coração. Ela é incrível, alguém dizia. Você não pode perder essa, o futuro pertence a você. Ana respondia às perguntas, mas suas respostas soavam vazias. Ela olhou ao redor e lá estava Rafael, ainda em pé, no canto da sala, com o rosto impassível. O sorriso que ele costumava ter desaparecera, e a frieza em seus olhos disparou a inquietação de Ana. No fundo, ela queria que ele sentisse o mesmo orgulho que a multidão expressava, mas, mais do que isso, queria saber se ele acreditava na sua jornada. Com determinação, movendo-se por entre os convidados, Ana encontrou coragem para se aproximar dele. Rafael estava cercado por admiradores, mas ao ver Ana, ele sorriu fraco, quase um gesto automático.
Você foi surpreendente lá, ele disse, com um brilho distante. Obrigada, mas e você, como se sente? Perguntou ela, a ansiedade crescendo à medida que olhava para os olhos dele. Queria que ele dissesse que estava orgulhoso, que compartilhava da mesma alegria que sentia. Eu sinto orgulho, sim, ele disse, mas a voz tinha uma sombra de dor. Mas, Ana, eu também sinto que você está se afastando. Esse sucesso todo, e eu estou aqui, apenas observando. A conversa se tornava um campo minado de emoções não ditas. A verdade é que ambos estavam sendo arrastados por uma corrente de inseguranças. Ana precisava da validação dele, mas, ao mesmo tempo, estava abandonando o porto seguro que era seu amor. Rafael, meu sonho sempre foi ser reconhecida pela minha arte. Estou tão feliz por isso estar acontecendo. A voz dela foi se desvaecendo, o peso da dúvida apertando seu coração. Mas não quero perder você. Ele encarou Ana, uma série de emoções cruzando seu rosto. Mas acredito que você está se transformando em alguém incrível. E essa nova Ana pode não precisar de mim. O que você vai fazer quando alcançar o sucesso? Aquelas palavras a cortaram como uma faca. Ana sentia a verdade do que ele dizia. Sua jornada em busca do sonho poderia levar a um futuro que a afastaria dele. Era uma escolha difícil. Eu quero ter você ao meu lado, Rafael. Você me mostrou que pode haver espaço para os dois, a artista e a amante. Essa mudança não precisa nos separar. Ela suplicou, o olhar cheio de esperança. Havia uma fragilidade no ar, como se o peso daquela noite inteira estivesse descansando sobre eles. Rafael hesitou e pegou a mão dela, suas palavras saindo trêmulas, mas firmes. Então, Ana, me faça prometer que não deixará que o sucesso a mude. Permita-se ser feliz no amor, seja na arte ou em nós. Ana sorriu, o coração pulsando. Nesse momento, a conexão entre eles se fortaleceu. Era aí que ela desejava estar, entre a arte e o amor, entre os riscos e a paixão. Eu prometo, Rafael, nós podemos fazer isso juntos. Ele a puxou para perto e naquele gesto uma nova história começou a ser escrita. A arte não a afastaria dele. Era, na verdade, a ponte que os uniria em mundos que sempre sonharam explorar. E assim, ao som de aplausos e olhares admirados, Ana e Rafael encontraram a harmonia entre o sonho e a realidade. A jornada estava apenas começando, e eles estavam prontos para escrever o próximo capítulo, lado a lado. Esse era o momento em que as cores da vida se entrelaçavam num só quadro, e Ana sabia que não estava sozinha. O amor e a arte dançariam juntos, revelando a beleza ainda desconhecida que estava prestes a florescer. Agora, meu querido leitor, esse é o fim dessa história, mas suas emoções não devem parar por aqui. Então, se você gostou e se emocionou, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias continuem a ser contadas. Comente suas reações e teorias sobre esse final, queremos saber o que você achou. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. A hora é agora, não espere nem mais um segundo para fazer isso. Vamos juntos espalhar essa mensagem de amor e transformação.